A Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, assim que ele chegou a Brasília. Torres estava de férias nos Estados Unidos. A prisão dele foi decretada depois dos ataques na capital no último domingo. O repórter Guilherme Bausa está no batalhão da Polícia Militar para onde Torres foi levado. Conversa com a gente agora ao vivo com mais detalhes dessa prisão. Oi, Bausa, boa tarde. Oi, Alan, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento no Jornal Hoje. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi trazido aqui para o 4º Batalhão da Polícia Militar, que fica na cidade do Guará, a mais ou menos 15 quilômetros da esplanada dos ministérios, e ele vai ficar detido aqui de forma provisória. Os policiais federais trouxeram ele para cá por volta de 9 horas da manhã. O avião que trouxe Anderson Torres dos Estados Unidos, de Miami, pousou no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, aqui na capital federal, por volta de 7h20 da manhã. Na pista mesmo do terminal, Anderson Torres recebeu a ordem de prisão e foi conduzido pelos policiais federais até o hangar da Polícia Federal, que fica no Aeroporto Juscelino Kubitschek. O local para onde ele seria levado, aqui o 4º Batalhão, não havia sido divulgado previamente. Tinha uma expectativa que ele fosse conduzido para a Superintendência da Polícia Federal ou para a sede da PF aqui em Brasília, mas ele acabou sendo trazido aqui para o 4º Batalhão e vai ficar detido aqui até o ministro Alexandre de Moraes, que foi o autor da ordem de prisão, determinar onde que ele vai começar a cumprir pena. Por ser delegado federal, Anderson Torres tem direito a alguns benefícios. Ele, por exemplo, não vai ficar numa cela comum, ele fica numa cela especial que está sendo montada, está sendo preparada aqui nas dependências do 4º Batalhão. O ministro Alexandre de Moraes determinou a realização da audiência de custódia de Anderson Torres por videoconferência, marcada para o 12h30 do batalhão operacional. O desembargador Ayrton Vieira, que é o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes, é quem está conduzindo essa audiência de custódia. É importante a gente lembrar que a audiência de custódia não discute a acusação, os méritos, do processo dessa acusação. É um procedimento formal, um procedimento protocolar da Justiça para avaliar se as circunstâncias da prisão ocorreram dentro da legalidade. Lembrando que ele teve a prisão decretada na terça-feira por Alexandre de Moraes e referendada depois pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. No entendimento de Alexandre de Moraes, ele foi omisso e conivente com a tentativa de golpe, com a manifestação golpista que aconteceu aqui na capital federal no último domingo. A gente tem mais detalhes sobre a prisão de Anderson Torres na reportagem da Gioconda Brasil. Vamos acompanhar. Anderson Torres embarcou ontem à noite para o Brasil. O produtor da TV Globo em Nova York, Luigi Sófio, registrou o momento. Policiais faziam a escolta até a sala de embarque. As informações sobre o voo foram conseguidas pela editora Patrícia Marques. Ministro, o senhor vai se entregar à polícia? As imagens do Globocop mostram o Boeing da Gol que trouxe Anderson Torres aterrissando às 7h18 da manhã no aeroporto de Brasília, taxiando e acessando a área onde desembarcam os passageiros. A Polícia Federal montou uma operação discreta para preservar a imagem de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. A ordem de prisão foi cumprida ali mesmo, no aeroporto. Dali, Anderson Torres foi levado para o Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, no Guará 2, cidade a 15 quilômetros do centro de Brasília. Por ser policial federal, Torres tem direito à prisão especial, como prevê o Código de Processo Penal. Além de ministro da Justiça, Anderson Torres também foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e estava no cargo no domingo, quando os prédios públicos da Praça dos Três Poderes estavam sendo atacados por extremistas. No dia, Anderson Torres publicou numa rede social que tinha viajado de férias com a família para os Estados Unidos. Pouco depois do início dos ataques, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, exonerou Anderson Torres do cargo de secretário de Segurança Pública. Ainda no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção na segurança pública do DF. Com a medida, a área passou a ser controlada pelo governo federal. Poucas horas depois, já na madrugada, Ibanez Rocha foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal do cargo, pelo prazo inicial de 90 dias. A prisão preventiva de Anderson Torres foi decretada na terça-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu a ordem atendendo a um pedido da Polícia Federal. Decisão referendada pela maioria do Supremo. Na determinação, o ministro afirmou que a conduta de Torres foi conivente e omissa em relação aos atos golpistas.
No mesmo dia, agentes da PF executaram o mandado de busca e apreensão na casa do ex-secretário. Entre o material recolhido pelos policiais estava a chamada minuta do golpe. O documento era o rascunho de um decreto para instituir estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto decreta estado de defesa previsto nos artigos 136, 140 e 141 da Constituição Federal, com vistas a restabelecer a ordem e a paz institucional, a ser aplicado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral para apuração de suspeição, abuso de poder e medidas inconstitucionais e ilegais levadas a efeito pela presidência e membros do tribunal, verificados através de fatos ocorridos antes, durante e após processo eleitoral presidencial de 2022. Juristas consideram o documento inconstitucional porque transferia atribuições do Poder Judiciário para o Poder Executivo. Anderson Torres afirmou que, como ministro da Justiça, recebeu propostas dos mais diversos tipos e que a minuta provavelmente estava numa pilha de documentos que iriam ser triturados. Os juristas afirmam que, a ser verdade a explicação de Anderson Torres, ele ainda assim teria de explicar de quem partiu a ideia do documento. O ministro da Justiça, Flávio Dino, está acompanhando os desdobramentos da operação. Dino afirmou que a prisão de Anderson Torres é um fato importante porque pode abrir novos caminhos para a investigação. A TV Globo apurou que Anderson Torres veio para o Brasil sem celular. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de novo inquérito para investigar especificamente Anderson Torres e também o governador afastado do DF, Ibanez Rocha, que prestou depoimento à PF. O governador afastado disse que não ouviu da Secretaria de Segurança Pública nenhuma preocupação com possíveis ações radicais que estavam sendo organizadas pelos acampados. Ibanez também afirmou que a secretaria, então comandada por Anderson Torres, estava encarregada integralmente do planejamento para os atos de domingo e que não cabe ao governador examinar em minúcia as questões operacionais. Ele confirmou que no sábado recebeu uma mensagem do ministro da Justiça, Flávio Dino, relatando preocupação com a chegada de vários ônibus com manifestantes. Ibanez disse ainda que imediatamente entrou em contato com Anderson Torres, mas que o então secretário havia acabado de chegar nos Estados Unidos e que Torres então passou o telefone do secretário de Segurança interino, Fernando de Souza Oliveira. Ibanez falou que tinha plena confiança na atuação da PM, mas que foi absolutamente surpreendido com a falta de resistência exigida para a gravidade da situação e que ficou revoltado quando viu cenas de alguns PMs confraternizando com manifestantes. Ele fez uma acusação grave, a de que houve algum tipo de sabotagem das forças de segurança. O julgamento deve terminar em instantes. Pois é, ela continua acontecendo aqui nas dependências do 4º Batalhão da Polícia Militar, na cidade do Guará, a audiência de custódia do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Em breve a gente deve saber qual vai ser o destino dele, se ele continua detido aqui ou se vai para algum outro espaço. Nós procuramos os defensores, os advogados que estão fazendo a defesa de Anderson Torres, mas até agora não obtivemos resposta. Sobre as manifestações golpistas do último domingo, em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal afirmou que adotou protocolos para reforçar o policiamento preventivo na região central de Brasília para garantir a segurança e também a ordem pública. Nós procuramos o Comando Militar do Exército, mas até agora também não obtivemos resposta. Volto com você. E surgiu a